O nosso Direto com Mota. Fala, Mota! Pegou. Pegou da BBC. Ô, Mota, você viu que o Milei já meteu a irmã, primeira assinatura, já colocou a irmã. No Estado, no terror do Estado. É complicado, né? Discurso hoje em dia é complicado. Eu vi e eu tenho que dizer, eu torço pro Milei, eu acho que o Milei é a melhor novidade que já apareceu por aqui faz muito tempo, mas você tem razão. A sua crítica procede, eu assino embaixo. Achei muito ruim isso. E o Fernandes se garantiu na Europa, né? Garantiu a Cristina Kirchner. Agora eles vão ter segurança em qualquer lugar do mundo para onde eles forem. O argentino vai ter que pagar com seus pesos suados a segurança, que não deve ser muito barato, né? A segurança de um ex-presidente deve ser... Porra, né? Caro. Deve ser um cara com um radinho. Então os dois já fizeram um esquema ali para se garantir. Que gracinha isso. Né? Azar de quem fica, né? Mas azar do povo. A gente tem isso aqui também, não tem? Os ex-presidentes não tem... Então, mas só garante no país. Dentro. Tinha lá na Argentina, só garantia no país. Agora ele mudou a lei e colocou para qualquer lugar do mundo onde o presidente estiver, vai ter uma segurança garantida pelo Estado argentino. Caramba, e isso o país na situação que se encontra, né? Depois de tudo que o Milei falou. Sim. Eu acho que eu sou muito otimista em relação à Argentina. Eu acho que a situação lá é tão ruim que ter uma pessoa com ideias diferentes, com um pouco de sensatez, vai fazer muita diferença nesse mundo maluco que a gente está vivendo hoje. Eu acho que nos próximos 6 meses, 1 ano, se não acontecer nenhuma loucura lá na Argentina, muita gente que está pensando onde vai investir o seu dinheiro, onde vai abrir sua fábrica, onde vai colocar a sua empresa, vai olhar para a Argentina com outros olhos. Eu acho que ter alguém que tem, pelo menos, a maioria das ideias corretas, vai fazer uma grande diferença. Vale a pena, Emílio, também pontuar do Zelensky, né? Porque o Zelensky esteve lá na posse e também está puxando... O Zelensky veio passar o chapéu. O chapéu, né? Na Argentina. Foi para os Estados Unidos agora, lembrando que os Estados Unidos... Não, ele veio para poder aparecer. Sim, para aparecer. Ele usou de palanque, né? Ele usou... de palanque. Aliás, o Milei fez isso, né? Ele foi um ponto para a direita se encontrar, né? Muita gente viajou para a Argentina, eu fiquei impressionado até. Mas especificamente o Zelensky, o que tem por trás dessa presença dele na Argentina? E depois ele foi para os Estados Unidos. A gente sabe que os Estados Unidos também está fechando aí a torneira para ele. O que você acha? Isso é uma pergunta muito difícil. Eu fiquei curioso porque eu estava pensando que o Donald Trump ia aparecer lá pela Argentina. Aí sim, ia ficar uma fotografia bonita, né? Mas eu acho que o Zelensky, ele com certeza está buscando voltar ao foco das notícias, né? Com o início da guerra em Israel. Todo mundo esqueceu que tem uma guerra acontecendo na Ucrânia, que é uma guerra mal explicada, que tem vários aspectos aí que quando você estuda o que aconteceu na Ucrânia no passado, a própria ascensão do Zelensky, né, uma ascensão rápida assim, para se tornar a figura mais icônica da política mundial, vários episódios, como por exemplo a explosão daquele gasoduto que levava gás da Rússia para a Europa, que ninguém sabe ainda quem foi que destruiu aquele gasoduto. Há umas 3 semanas atrás saiu uma notícia na imprensa internacional que teria sido uma equipe de forças especiais da Ucrânia que teria feito isso sem que o Zelensky soubesse. Então, é uma situação muito complicada que vai ficar mais complicada ainda com a eleição dos Estados Unidos no ano que vem. Se o vencedor for do Partido Republicano, é possível que a guerra na Ucrânia tome um outro rumo. Ô Mota, eu queria saber a tua opinião sobre a Venezuela contra Guiana ou Guiana.
que você espera disso? Está se juntando um bloco ali com a Rússia, com a China, com a Venezuela. O que você acha? Teve declarações também do Lula falando que ligou lá o presidente da Guiana. Qual a sua opinião sobre isso? Bom, se eu disser que isso se resolveria com uma cervejinha numa mesa de bar, eu não vou ser original, né? Então eu não vou falar isso. Eu vou dizer o seguinte, eu conversei com várias pessoas que entendem desse assunto e a maioria delas acha que isso é simplesmente um truquezinho do Maduro para conseguir a mídia, conseguir espaço na mídia e conseguir mobilizar o país e ter uma situação mais fácil ano que vem. Parece que ano que vem tem eleições na Venezuela, né? Eleições entre aspas. Essa é uma questão antiga que já foi decidida por um acordo, se eu não me engano, 1889, por aí, e depois teve um outro acordo nos anos 60 que já teria sepultado isso. Então, o consenso das pessoas com quem eu falei é que não existe nenhuma possibilidade do Maduro realmente fazer nada ali. Até porque ele sabe que os Estados Unidos não teriam nenhuma outra alternativa a não ser responder. E tem também um detalhe que é muito importante lembrar, que a Organização dos Estados Americanos tem um documento de fundação, a Carta da OEA, e lá tem um artigo, o artigo 98, que diz que toda agressão contra um Estado membro da OEA vai ser considerada agressão contra todos os membros. Então, na teoria, a OEA, se a Guiana fosse invadida, a Organização dos Estados Americanos teria que responder. Diz que a Venezuela já está fazendo carteira de identidade. Quem mora lá, na Guiana, já tem um posto. Você vai lá e já pega o passaporte. Já pode ter os benefícios. Já pode ter os benefícios. Tem o carimbo do bigode. Aliás, tem um lugar na Venezuela maravilhoso, chama-se Los Roques. Ah, sim, que você pega. Vocês já foram para lá? Nunca fui, mas foi uma praia maravilhosa. Você que gosta de praia, vai para Los Roques. É do Caribe, Venezuela? É Venezuela caribenha. Você pega um aviãozinho em Caracas. Você pega um teco-teco. Né? E aí você vai. Só chega de teco-teco. Motor de Brasília. Aí você vai para Los Roques. Olha isso, Sam. Maravilhoso. Você que gosta de praia, viu, ô Mota? Eu já ouvi falar, Emílio. Espetacular. Antes de eu casar, eu fazia windsurf aqui no Rio. E lá na Venezuela tem um dos lugares maravilhosos, é o Los Roques, e também a Ilha Margarita, que é também maravilhosa. É isso aí. Bom, então, quer dizer, já dominou. Já era. Madurão já dominou a Guiana? Não. Eu acho que daquilo ali não vai sair nada. Isso aí é uma manobra dele para conseguir mídia, para mobilizar a população. E tem até quem diga que ele saiu bastante enfraquecido nesse processo do plebiscito, né? Plebiscito, entre aspas, que ele mandou fazer lá para ver se a população apoiava ou não que aquela parte da Guiana virasse um estado da Venezuela, que apesar de colocar toda a máquina dele, do governo, uma ameaça e tudo para conseguir que as pessoas votassem no plebiscito, os resultados ficaram muito aquém do que ele estaria esperando. Então há quem diga até que ele saiu enfraquecido desse processo. Você viu o que o Lula falou, né? O Maduro vai fazer o plebiscito. Agora ele tá com a voz, o Lula tá com a voz. Vai ter o plebiscito. Tá com a voz assim. Você viu que o Maduro fez o plebiscito lá, mas o plebiscito, vai lá, plebiscito. Vai dar onde ele quer. O plebiscito. Qual que é? Que vídeo que tem aí do camarote? Essa história que a gente tá abordando aqui, Mota, o nosso camarote, lembra o camarote? O Lula Mandela, ele criticou essa história, porque o Lula é o cara que pode sim entregar a paz. E aí o camarote tá decepcionadíssimo. Porque deu trela. Você não acha que é o Putin que tá mexendo? O Putin que tá mexendo dado. É lógico. No dominó. O Putin mexeu com o Irã, o Putin mexeu agora na Venezuela para sacanear os Estados Unidos. Lógico. Tá só ali no tabuleiro de war. Tem muita gente interessado nessa situação, né, Emílio? Eu acho que o Putin com certeza é um deles. Mas eu acho que a China também, né? Os olhos da China devem estar brilhando. Também tem o Irã, né? Lembra daquelas 2 fragatas do Irã que vieram fazer um passeio
aqui pela América do Sul, pararam aqui no Rio de Janeiro durante 2 meses. Olha que coisa fofa. Então, tem muita gente interessada nessa situação a Venezuela oferece uma oportunidade maravilhosa, né? Porque tem um cara como o Maduro. Imagine as coisas nas quais o Maduro não deve estar envolvido. Mas o Putin vai se candidatar agora, né? Sim, vai ter eleição lá. Tanto na Rússia quanto na Ucrânia, né? Você sabe que o Zelensky também mexeu. O Zelensky não vai mais mexer ali. Mexeu? Mexeu já. Não poderia. Não, sim. Ele tá fazendo a mesma coisa que o Putin, o mesmo movimento. Ele falou, não, a gente é a favor da democracia, mas eu acho que o melhor é eu ficar aqui. O Putin vai fazer eleição. Sim. Ele é candidato para ficar até 2036. Será que ele ganha? Eu voto nele. Então, o que acontece? Ele vai querer ganhar a guerra, porque essa guerra para ele é importante, porque é o Ocidente contra a Rússia. Sim, Você viu aquela molecada cantando que é o mundo contra a Rússia? Tem uma molecada numa balada, vocês não viram isso? Não, uma molecada russa. Ele vem dessa narrativa lá. Sim. Ele fala, porra, o mundo inteiro tá contra a gente aqui, os russos e não sei o quê. E russo é imperialista também, pô, é os czares. Os caras não são meia boca. Não é meia boca. E aí, cara, o que ele tá fazendo? Ele ficou fragilizado, os americanos lá, a Europa enfiando dinheiro pro Zelensky, ele falou, pô, vou mexer nesse vespeiro. Mexeu com o Irã, mandaram lá os morteiros atacar Israel. O Zelensky perdeu a força e agora tá enchendo o saco para Estados Unidos entrar na Guiana. Estados Unidos não tem dinheiro para bancar o xerife. Já gastou com a guerra da Rússia e Ucrânia, tem Israel e Hamas e agora Venezuela. Isso aí tem dedo do cara. Não tem, Mota. Tá espalhando muito. Eu acho que sim. Mas essa situação da Venezuela, eu acho que os Estados Unidos, deixa eu dizer certo, o atual governo americano, né, o governo democrata do Biden, ele deixou essa situação chegar a esse ponto, né? Porque a Venezuela estava de castigo e eles foram lá e renegociaram e levantaram as sanções em troca do envio de petróleo, né? Então, o Maduro acha que ele tem carta branca, provavelmente, para continuar com o teatrinho dele, porque é inadmissível, né? Inadmissível que países que se chamam de democracias aceitem como normal um regime como o venezuelano. Vamos lembrar aqui que quando começou a guerra em Israel, logo depois do ataque do Hamas, a Colômbia rompeu relações diplomáticas com Israel. Se eu não me engano, até expulsou o embaixador. E a Colômbia está caladinha diante da história do Maduro. O Maduro ameaçando uma guerra aqui na América do Sul. Eu até agora não vi nenhuma declaração do presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Então, o Maduro, ele se sente confortável para fazer essas bravatas. Eu acho que é inadmissível, né, essa atitude dos Estados Unidos em relação à Venezuela. Com certeza contribuiu para estimular essa maluquice do Maduro. Mas o Petro é da companheirada, né? Também. É o Petro, o Lula. Bolívia também. O Petro é das Farc, porra. Sim. O Petro não era... O filho, a mulher, a família inteira envolvida, né, Mota? É que a gente tem que lembrar essas coisas, né? Porque é muita coisa acontecendo e às vezes os absurdos são tão grandes a gente acaba esquecendo. Mas o presidente da Colômbia, vocês vão lembrar do discurso que ele fez no pódio das Nações Unidas, da ONU, dizendo que o petróleo era mais nocivo para a humanidade do que a cocaína. É verdade. Sim. É esse tipo de liderança que a gente tem aqui na América Latina. Por isso que não dá para deixar de festejar quando um Milei toma posse, né? Mas saiu uma notícia que se a Venezuela realmente invadir, o Lula corta relações com o Maduro. Lembrando que o Lula recebeu o Maduro recentemente. E ele tá mandando o Vieira lá. Não vai, ele o não Lula vai. pula a fogueira, ele não vai. O Lula só tá pulando a fogueira. E aí, como o Gueré salientou aqui, o Camarote tá muito chateado com essa história. Ele fez uma análise. Se vocês quiserem assistir, o Mota pode até avaliar. Camarote? Camarote, temos o Camarote. Camarote chorando? Camarote tá Camarote. Ele fez uma análise dessa história que a gente tá falando. Nossa co-irmã. Lá. Cadê? Da tela. Acredito que Pode sim. pôr? Não dá problema? Sim. Puta, lá vem o Zé. E agora?
Mas enquanto ele acha o vídeo, pra gente não deixar a peteca cair... Você tá mandado, não mandou, mas ele vai achar o vídeo. É o seguinte, você acha que o Lula deveria... Olha lá. A favor de reabilitar o Maduro. Um ditador. Está fazendo miséria lá na Venezuela. Então, ele tem essa responsabilidade, ele entendeu, por isso, essa contrariedade do Lula. Ele faz um gesto. Eu era um páreo aqui, não era recebido em fórum nenhum. Todo mundo tinha, assim, queria ficar distante. Nem as lideranças progressistas e de esquerda aqui, o Boric no Chile, Colômbia, nada disso. Aí o Lula vai e faz o favor de reabilitar. Mas ele é isso daí, inconsequente. Tá então, bravo, hein, o camarote? Tá bravo. Bonitinho o camarote. Mas salve de palmas para o camarote. Ele é muito bonitinho. Uma salva de palmas. Tem que fazer o break para o camarote? Isso, pro camarote. Fazer um break especialmente para você, meu querido camarote. Do camarote e a gravata. Cadê o Lula Mandela? A gravata de ouro. Faz o break aí, ô... Gravata do troféu imprensa. Muito bem. Então, é isso aí. O que mais? Tivemos a manifestação ontem aqui na Paulista. Não, eu queria saber dos justiceiros lá de Copacabana. Lá. Pode crer. Porque parece que pegaram já pessoas lá e parece que tá muito... Como que tá a situação aí, ô Mota? Porque o que a gente vê nessa situação é um povo de saco cheio, sabendo que o Estado não vai ajudar em nada. Mas aí parece que já prenderam algumas pessoas dessa turma aí. Você tem alguma informação a mais aí? Não, Morgado. Isso aí é uma coisa que acontece no Rio de Janeiro periodicamente, né? Aqui todo ano, quando a temperatura começa a esquentar, começa essa onda de criminalidade, né? O aumento da criminalidade é associado com o aumento da temperatura em qualquer lugar. Aqui no Rio de Janeiro, a coisa sai de controle por vários motivos. O principal motivo, que é de longe o mais importante, vocês já conhecem, que é a impunidade. A polícia prende, a lei solta. Aqui na última semana, só na última semana, nós tivemos 2 crimes horrorosos. Na semana passada, uma moça argentina de 31 anos foi barbaramente assassinada em Búzios. Estava andando com um cachorro, fazendo trilha. Foi assassinada a pauladas e facadas. O coitado do cachorro ficou do lado do corpo dela, coberto de sangue, até que ela fosse encontrada. Adivinha quantas passagens o cara que matou ela já tinha pela polícia? Tá? Inúmeras. Ontem, uma menina de 4 anos foi atacada, né, abusada e morta, pelo que se sabe até agora, por uma pessoa que era parente da mãe dela, que também já tinha passagens pela polícia. É a mesma história. Se todo mundo no Brasil que cometeu um crime grave ficasse preso o tempo que deveria, a nossa taxa de criminalidade cairia para 1/3, 1/5, 1/20. Porque a maioria absoluta desses criminosos já foi presa pela polícia inúmeras vezes. Então, essa é a situação no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, periodicamente, né, essa situação foge de controle. Eu já testemunhei isso inúmeras vezes. A primeira vez que eu vi um arrastão aqui no Rio de Janeiro foi em 1983. E é sempre igual. Um bando de vagabundos covardes, eles atacam idosos, mulheres grávidas, famílias com crianças, é sempre assim. E de vez em quando, né, a população chega a um ponto de não aguentar mais. E aí algumas pessoas colocam para fora, extravasam essa indignação, né? É lógico, aí a mídia pega isso e cria uma narrativa, né? Os justiceiros, os moradores de Copacabana foram às ruas fazer justiça com as próprias mãos. Olha, não seria nenhuma surpresa se isso fosse realidade mesmo. Porque quando você olha para a sociedade e não vê justiça em lugar nenhum, chega um momento em que você se desespera, né? Como é que você pode sair todo dia da sua casa e para ir na padaria, que é 2 quarteirões da sua casa, você sai com medo? Quando seus filhos saem para ir para a escola, eles saem com medo. Você vai no mercado, você vai com medo. Chega no final de semana, você quer levar a sua família para a praia,
você vai com medo. Chega uma hora que as pessoas não aguentam mais, né? Mas não existe nenhum movimento organizado de moradores ou da sociedade para ir à caça de ladrões. Não existe. O que existe hoje é uma profunda sensação de injustiça, de medo, que não é privilégio do Rio de Janeiro, né? Vocês comentaram há pouco uma notícia aí do fato de que uma parlamentar descobriu que existe uma coisa chamada assalto. Exato. Né? A gente fica sempre na dúvida até onde essa descoberta tem a ver com o fato de que ano que vem tem eleição ou não, né? Esses parlamentares costumam fazer essas descobertas assim, próximo de eleição. Mas enfim. Mas não votou para endurecer lei para bandido, né? Exato. Nada. Tem isso aí. Fica só naquele discursinho macio. É um discursinho macio. E é isso que eu queria. Exatamente isso que eu ia perguntar. A quem interessa, já que você traçou esse paralelo aqui, né, com a nobre deputada, a quem interessa essa impunidade? Prende, solta, o cara vai e comete crimes piores do que já havia cometido. A quem interessa isso daí, hein, Mota? Interessa a todo mundo que se beneficia do crime, né, Morgado? E quando você para olhar a situação como um todo, eu falo muito sobre isso no meu livro A Construção da Maldade, né? Que por acaso está aqui em cima da mesa, vou aproveitar e fazer um merchan. Você que ainda está indeciso sobre que presente de Natal você vai dar, está aqui, ó. Dê para os seus amigos, para aquele seu cunhado que acha que o bandido é um pobre coitado. Mas há todo um ecossistema que se beneficia disso, né? São aquelas pessoas que ganham muito dinheiro representando os criminosos, defendendo os criminosos, criando benefícios. Há todo um lobby que atua no Congresso Nacional. Toda vez que o Congresso Nacional está discutindo algum projeto de lei para endurecer as penas, aí surgem do nada representantes de ONGs, de institutos, de instituições internacionais, né? Escritórios de lobistas. Então, existe toda uma máquina que trabalha de noite. Percebam isso. Quanto mais crime acontecendo, quanto mais processo na justiça, quanto mais gente vitimada, mais essas pessoas se beneficiam, mais elas ganham, muito embora a maioria da população, né, esteja numa situação cada vez pior. Porque o pensamento, o próprio Petros lá, ele falou isso já faz um ano mais ou menos, é porque ele está lá um ano, né? Um ano ou dois. Eu não sei, o tempo passa tão rápido ultimamente, não sei se ele está 2 anos, que ele falava o seguinte, que o Lula falou. O Lula falou tem um Lula rolando aí, tá. Ele fala o seguinte, a gente tem que deixar a turma pobre. Sim, a matéria-prima. O Petros foi o primeiro que falou isso. Para continuar votando. Ele fala o seguinte, a gente precisa deixar com que a turma fique pobre, porque a partir do momento que a turma percebe e ganha um pouco de dinheiro, ela passa a ser de direita. Isso. Que é mais ou menos o que aconteceu no Brasil. Muita gente saiu daquele PT antigo, né? Que era o PT dos velhos, né? O PT dos velhos era o sindicato, era o trabalhador, era o metalúrgico. Isso, era o metalúrgico. E o sindicalista hoje em dia não tem mais aquele poder. Aí esse cara que trabalhava lá, que era um torneiro mecânico, abriu a empresa dele, tem a oficina mecânica, virou um cara de direita. Esses caras viraram tudo bolsonarista. Tudo bolsonarista, que é o negócio do Paulo Guedes, chão de fábrica, da lojinha e tal, não sei o quê. Virou tudo Paulo Guedes aí. O que acontece? Eles precisam deixar o cara pobre pro cara pegar a migalha. Isso, do Estado. O Petros falou isso. Mas a Argentina faz isso, o Brasil faz isso. Venezuela. Então, é cartilha. E nesse caminho, quanto mais migalha você der, mais... Ele falou, se melhorar um tiquinho, se melhorar um pouco, param de votar na gente. É isso aí. É verdade. É isso aí. E tem mais, Emílio. Você, quando tem uma população que está o tempo inteiro assustada, sobressaltada, né, com medo do assalto em tudo que é local, você tem uma população refém, né, que não tem condição de pensar em mais nada. Você só pensa nos boletos no final do mês e no assalto, que você tenta evitar a todo custo. Mas o Rio de Janeiro também vota mal, hein? Vota
vota mal. Mas o Brasil inteiro, então, vota mal, bicho. Tem lugar que não. São Paulo vota mal? Não, tem lugar que vota bem. Brasil, não. Tem lugar que São Paulo vota mal demais. Mas O mais que o de Rio Janeiro- é difícil, viu? Vamos lembrar aí os prefeitos do Rio de Janeiro, Mota. Os Eita. governadores do Rio de Janeiro. Opa, você Pezão. puxar Benedita Qual da o- Silva. já preso ou Pezão? O Garotinho Witzel. Garotinho. Rio de Janeiro Ô, Witzel. também. Nossa Senhora. Não. Quem já foi preso ou quem Não, nunca foi? Puxa lá, Em puxa Rio lá. de Janeiro vota mal pra prefeito e pra governador. E depois- São Paulo é mais prefeito. Não, São governador Paulo a gente vota mal pra acerta. tudo. Como não, pô? Estado Votamos no Big santo Brother, aqui, São pô. Paulo vota mal. Lula! Quantas vezes você votou no... Opa. Lula! Enganou você da morte. Tomou sua Você dá merenda. risada, né, Enganou Mota? todo mundo. Você dá Comeu minha risada, merenda. né? Também não é muito difícil. Mas me enganar. Emílio, É. olha, o Rio de Janeiro, né, não é, na verdade, o estado da Guanabara, né, na década de 60, elegeu governador um político que eu considero que está ali na lista um dos 5 melhores da história do Brasil, que foi Carlos Lacerda, né? Sim. Foi o governador que fez inúmeras obras aqui no Rio de Janeiro, uma inteligência assim fantástica. Então, essa ficha do Rio de Janeiro não é tão ruim assim. É, mas o Lacerda é da velha guarda, né? É da velha velha. guarda. É, só tem Né? um também. Se você pegar a jovem guarda aí, puta, o Alvorada. Brizola, Cabral. Serginho. Brizola. Tá, Fazia merda. até homenagem à escola de samba, Mota. Né? No Rio. E vou falar uma coisa pra você, dá dó de ver o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro hoje em dia, cara, não é mais... Abandonado. O Rio de Janeiro, nos anos 80, tinha um 747 que fazia Rio de Janeiro-Tóquio. Ó. Olha o que era o Rio de Janeiro nos anos 70. Fazia Tóquio, um Boeing da Panam, ia Pro Japão. pro Japão. Japão. Mas aí eram os bicheiros E que hoje- tocavam Não, também não no era Rio de bicheiro. Janeiro. O Rio de Janeiro tinha muito turismo, né, Mota? Você mora aí no Rio há quanto tempo? Eu moro desde 73, desde 1973. Sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, com todos os problemas, com todas as questões. Eu acho que é um dos melhores lugares do mundo para se morar, né? Eu morei de 90 a 94 nos Estados Unidos e saí daqui do Brasil para não voltar. Eu vendi tudo, fui embora, fui trabalhar no Banco Mundial, mas depois resolvi voltar e voltei para o Rio de Janeiro, porque eu acho essa terra aqui maravilhosa. Você morou onde lá nos Estados Unidos? Morei em Washington, na capital. Washington. Porra. É, tem os caras. O Monark tá morando lá agora. É na o Flórida. Constantino. Tá triste o Monark. boa, O né? Monark tá reclamando que as paredes é tudo de drywall nos Estados Unidos. O Monark tá triste E que a tá gastando cortina é muito cara. dinheiro. E que a mão de obra é cara lá também. Será que esses caras vão voltar pra cá, ô Mota? Pô. Pô, tem... Ô, Emílio, você lembra daquela frase, eu acho que é do Tom Jobim, que dizia, Estados Unidos é bom, mas é uma porcaria. É. Aqui é uma porcaria, mas é bom. Foi assim que eu me senti. Mas agora tem bastante jornalista lá, né? Que tá meio no exílio, né? É meio exilado que os caras estão lá. Eu, às vezes eu recebo Uns cortes. do Monark que tá morando lá, dos caras que estão morando lá. Consta. Vamos torcer para que isso aí... Porque senão vai ficar igual Cuba, né? Cuba também, os caras que fazem esses negócios de podcast, Sim. Eles são tudo de Miami falando de Cuba, porque se for para Cuba, os caras também vão em canto. Aquele caso também dos caras da Arábia Saudita que ficam também falando fora, porque lá não... Na Rússia também, é assim. Rússia, Coreia do Norte. Na China não tem China podcast. também não tem muito. Na China não tem podcast. China não tem. Mas a China tem uma vantagem, porque você tem que pensar o seguinte, por exemplo, essas grandes redes, o Meta, né, que chama agora, que é do Zuckerberg, não entra lá. Faz o que o governo americano quer. O FBI. Não, faz o que o governo americano quer. Ele vai lá, entraram aí, pô, vê a pandemia lá como é que foi. Na pandemia a gente viu bem. O outro lá também faz o que ele quer. O chinês pouco se importa. Para o chinês não tem esse problema de guerra cultural, ele quer dinheiro. Então o chinês quer o TikTok. Sim. O TikTok ele vai Sim, fazer mas de qualquer Não maneira. é não. Por exemplo, Só que o TikTok na China é diferente do que no resto do O que eu tô mundo. falando para Vários você. são proibidos na China. Não, o que eu tô falando para você é o seguinte: o TikTok não tá muito preocupado com isso. O negócio do TikTok não é ideologia, é dinheiro. Existir. Dinheiro. É dinheiro. tá lá disponível. Mas Depende, o Emílio. chinês não deixa No resto coisa do aí. mundo, Eu sim. sei, mas o TikTok não vai brigar igual o Musk. O Elon Musk tá brigando. Não tem a ideologia no resto do mundo.
mundo. Só lá. Perfeito. O Elon Musk que é o cara que está brigando agora. Então essas grandes companhias de comunicação, que hoje em dia são Big importantes, techs, essas Big Techs, tá tudo também meio esquisito, né? Sim. E aí, Mota? Tirando o Twitter, né? Realmente o Elon Musk me surpreendeu com a atitude dele. Ele comprou briga com essa história da turma do woke, né? Do politicamente correto. Está sofrendo muito por causa disso, né? E agora, as outras empresas de tecnologia, você tem razão, Emílio. Todas elas, de uma forma ou de outra, se renderam a essa história do politicamente correto, que, aliás, a gente viu semana passada 3 das melhores universidades americanas, né? Harvard, Sim. MIT e Universidade da Pensilvânia, uma das cenas mais vergonhosas que eu já vi na minha vida, de deixar qualquer um revoltado. As 3 presidentas, né? 3 mulheres presidentes dessas 3 universidades, depondo no Congresso americano, e uma deputada perguntou para cada uma delas, me diz aqui uma coisa, incitar o genocídio de judeus viola o código de conduta da sua universidade? Uma pergunta facílima de responder. Sim ou não, né? Sim ou não. Aí todas responderam blá, 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 depende do contexto, veja bem, blá, 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 blá. Uma coisa assim horrorosa. Isso Harvard, MIT e Universidade da Pensilvânia. Parece que da Pensilvânia renunciou. Ela foi pressionada. As 3 acho que renunciaram. Sim. As É 3, um absurdo, porque também tem que ver não só a quantidade de professores judeus, que é alta, pelo menos em Harvard, no MIT, a Universidade da Pensilvânia não conheço, e segundo, o funding dos judeus, porque assim como tem dinheiro dos árabes, os judeus também têm muito dinheiro apoiando universidades. Verdade. E vão Muito parar. bem. Se Vamos agradecer. Hoje conversamos, hein, Mota? Ô, Mota. Foi bom, Mota, hein? que elegância. Trabalhou, hein, Sempre Mota? um prazer. Quando você vem aqui almoçar na Dirce com a gente? pagar Pra gente falar mal dos outros pelas costas, que é uma das coisas que a gente colegas Você da faz rádio. bem, A gente é Mota. bom nisso. A gente vai ficar xingando todo mundo pelas costas e fala, bom somos nós. Quando você vem aqui, Mota? A gente vai ganhar um Nobel disso. Logo na volta das férias eu vou, Emílio. Boa. Fechou então. As nossas férias, quem abriu, hein? Deixa eu passar aqui o endereço do Mota. Tem os livros, tem a livraria do Mota também, tem o canal do Mota, Roberto Mota Oficial com 2 T's. E ele tem também as publicações do YouTube, tem o canal no YouTube e você pode comprar os livros lá do Mota na livraria do Mota. Tá o endereço aí pra você do Instagram. Obrigado, viu, Mota? Valeu, Emílio. Obrigado, pessoal. Valeu, Mota. Papo muito gostoso, muito bom com bicho é Roberto bom, hein? Mota do Rio.